Continuidade aí a nossa lição. O tópico 2 ele fala sobre a paz, né? Que pela paz Cristo fez um novo homem, né? O primeiro subtópico fala sobre o conceito de paz na Bíblia, né? A palavra paz ela vem do hebraico shalom, e o interessante é que após a ressurreição de Cristo, quando ele apareceu aos discípulos, ele passou a saudá-los com esse shalom, com essa paz. O que isso nos ensina, queridos irmãos? Que após o sacrifício de Cristo, né, Deus, o Pai, tendo aceito o sacrifício de Cristo, após a ressurreição, após Cristo ter dito na cruz, né, está consumado, essa paz tornou-se real, né? Essa paz entre Deus e os homens tornou-se real. Por isso, quando Cristo ele aparece para os discípulos a primeira vez depois de ter ressuscitado, quando ele se reúne com os discípulos, ele chega saudando-os com o shalom, com a paz, né? Querendo dizer, agora sim tudo está em paz, né? Agora sim tudo está bem, né? Entre vocês e Deus, entre mim e vocês, né? Essa paz, queridos irmãos, é uma paz, como diz Paulo lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 7, a paz de Deus que excede todo o entendimento, né? Guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus, né? E também lá em Colossenses capítulo 3, versículo 15, ele diz que essa paz reina em nossos corações para que nós possamos manter com Deus a harmonia, né? Ele diz assim, Colossenses 3, versículo 15: e a paz de Deus, para a qual também foste chamados em um corpo, domine vossos corações e sede agradecidos por isso. A paz, queridos irmãos, que nós temos, a paz que Deus oferece, por isso que Paulo diz que ela excede o entendimento. É uma paz que nós não podemos explicar. Inclusive, tudo que se relaciona a Deus é praticamente incompreensível para o homem. Inclusive, este é um dos atributos de Deus, é a incompreensibilidade de Deus. É possível conhecer a Deus, mas em nível humano, mas não é possível compreender a Deus, quem Deus é. Por isso, quando a Bíblia fala que Deus sentiu algo, expressa um sentimento de Deus, nós não podemos comparar ao sentimento humano, né? Por exemplo, a paz que nós pregamos e acreditamos, que o homem acredita, é uma paz onde nada de ruim vai acontecer, onde não vai haver mais guerras, peste, fome. Essa é a paz que a gente entende, que o ser humano compreende. Mas a paz que Deus oferece é uma paz que o seu coração fica em harmonia, o seu coração fica tranquilo, mesmo em meio a tantas adversidades, né? Cristo disse aos discípulos, no mundo vocês terão aflições, né? Mas tem bom ânimo, porque eu sou com vocês. Essa é a paz que Deus oferece, a paz que mesmo em meio ao caos, né, não nos leva ao desespero, né? Inclusive outros sentimentos, né? A ira de Deus não é igual à nossa ira. A ira de Deus é santa, é justa, né? A nossa ira é descontrole total, né? A gente quer destruir tudo, acabar com tudo, a gente quer, né, irmãos? Mas a ira de Deus não. Todos os sentimentos de Deus são incompreensíveis, né? E no subtópico 2 ele vai dizer que Cristo é o motivo da nossa paz. Não existe paz fora de Cristo, né? No Efésios 2, capítulo 14, Paulo diz que Cristo é a nossa própria paz, né? No versículo 15 ele diz que ele fez a paz, e no versículo 17 diz que ele proclamou a paz. Olha aí, queridos irmãos, em Cristo há a plenitude da verdadeira paz de Deus, né? Versículo 14, ele é a própria paz. Versículo 15, ele fez a paz, ele tornou possível a paz. E no versículo 17, ele proclamou a paz, né? Foi isso que Cristo veio trazer para nós, né? Nesse contexto, a palavra usada no grego foi eirene, né? Eirene tu Kyrios significa paz do Senhor, né? E esse eirene significa paz, tanto paz como harmonia, né? No subtópico 3, ele fala sobre a nova humanidade formada pela paz, né?
Cristo não exclui, ele não rejeita ninguém que vá até ele. Só que quando uma pessoa vai a Cristo, é necessário uma transformação, é necessário não uma reforma, né? Porque reformar é quando você pega algo velho e você dá uns retoques, né, para que ele fique novo, para que ele fique apresentável. Mas quando se trata da relação de Deus com o homem, é necessário que o homem seja refeito, seja regenerado, né? Por isso Cristo diz que nós precisamos nascer de novo. Então, quando uma pessoa chega a Cristo, é necessário ela passar por essa transformação, para que tudo de ruim seja tirado do seu coração, seja tirado da sua essência, né? E para que essa paz de Cristo fosse alcançada, o ser humano tinha que mudar, o ser humano tinha que ser refeito, né? Foi exatamente isso que Cristo fez. Ele não mudou o homem de forma física, mas ele mudou de forma espiritual, né? Por isso que todas as barreiras são eliminadas. Quando a gente vê isso no Brasil, por exemplo, a mistura de etnias, de culturas, de classes, né? De raças. E a gente vê que na igreja, por exemplo, existem pessoas de diversos tipos, de diversas formas, existem pessoas diferentes, mas todas elas espiritualmente são iguais diante de Deus através do sacrifício de Cristo, né? A palavra diz que Deus... existem muitas pessoas que pregam que todos são filhos, mas não, todos são criaturas de Deus. Mas quando nós passamos pela transformação, passamos a ser filhos e família de Deus. Foi exatamente isso que Cristo fez. Ele transformou, ele trouxe uma nova humanidade. Ele acabou com o conceito de circuncisão e circuncisão, né, de judeus e gentios, e passou a dali gerenciar, amar, cuidar de uma só família, de um só povo, que somos nós, né? E tudo isso através da paz que foi oferecida por Cristo, que foi pregada por Cristo, né? Cristo, em diversos pontos dos seus ensinos, ele nos ensina a manter a paz, não só com aqueles que nós amamos, mas também com as pessoas que nós consideramos como inimigos, né? Isso é muito importante. E essa paz somente Deus pode nos oferecer através de Cristo. Amém, queridos? Vamos passar para o tópico 3.